Esta atividade de extensão foi produzida por alunos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto busca abordar temas relevantes sobre a economia rural ao colher pontos de vista de especialistas atuantes na área. Neste episódio, vamos conversar com integrantes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Michel Lara de Oliveira e Samantha Sparrenberger. Boa tarde, então, pessoal. Eu sou o Michel. Eu sou psicólogo de formação, mas tenho curso de meliponicultor profissional, né, que são as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas. Tenho especialização em agroecologia e sou aluno de mestrado do PGDR da URGS. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Samantha Sparrenberger, eu sou nutricionista. Trabalho há 8 anos aqui na Prefeitura Municipal de Itati, litoral norte do Rio Grande do Sul. Sou responsável técnica pela alimentação escolar aqui do município e também trabalho no SUS, numa unidade básica de saúde. Sou especialista em saúde pública, sou especialista em comportamento alimentar, sou mestre em desenvolvimento rural, né, pela URGS. Estou como conselheira no Conselho Estadual também. Sou membro da CEPORG, né, nossa Comissão de Produção Orgânica do Estado do Rio Grande do Sul. E também participo do projeto de pesquisa para transições agroecológicas. Muito bom. Bom, eu sou o Felipe, sou estudante de economia. E a minha primeira pergunta para vocês é relacionada a saber se vocês já tiveram algum trabalho mais presencial ou mais próximo em algum assentamento ou cooperativa. Isso, eu atuo hoje na Comafit, né, que é uma cooperativa de agricultores familiares aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Ela engloba 3 municípios, né, que é Itati, Três Forquilhas e Terra de Areia. São 3 municípios pequenos e a cooperativa surgiu em 2006, né? Hoje eu atuo como tesoureiro e coordenador de projetos, muito mais numa posição. Eu trabalho com psicologia institucional, então é uma posição um pouco organizacional, institucional e de articulação política, e coordenando alguns projetos em função da minha formação com a agroecologia, né? A gente tem feito, e a cooperativa surgiu em 2006, e muitas pessoas já passaram pela Comafit. A Comafit tem um trabalho muito importante e de organizar a produção de agricultores familiares que aqui na região estavam muito isolados, tinham muita dificuldade de comercialização e acabavam comercializando os produtos a preços muito baixos, né? A cooperativa surge, então, com o apoio da Emater, principalmente, no início, para articular e organizar esses agricultores para acessar as políticas públicas. Então, é todo um trabalho de articulação, de organizar a documentação e a produção para esses agricultores estarem conseguindo chegar até a ponta, né, até a política pública. Nesse sentido, a cooperativa surgiu lá com 20 agricultores, 20 e poucos agricultores no início, e hoje estamos com 300 agricultores. Então, é um crescimento bem grande, apesar de estar em 3 municípios bem pequenos, né? Os 3 municípios juntos não têm 20 mil habitantes, são municípios bem pequenos. Nesse sentido, além dessa articulação, é muito importante a outra ponta, né? No caso, a Samantha é uma parceira da Comafit, parceira da agricultura familiar, na outra ponta, exercendo a política pública, né? A gente acessando, e acho que daí a Samantha pode nos contar um pouco. É extremamente importante, né, os agricultores estarem organizados. Para nós, no setor público, isso ajuda muito, né? Essa logística, essa organização, essas reuniões que a gente consegue fazer com os agricultores, porque é isso, a cooperativa é os agricultores organizados, né? E nós aqui temos, desde 2019, né, 2017, a gente vem avançando com as compras da agricultura familiar na alimentação escolar do município, e desde 2019 a gente tem uma lei no qual eu idealizei que 100% do recurso que vem do governo federal, né, do FNDE, para alimentação escolar, a gente compra de alimentos da agricultura familiar. Então, esse 100% a gente compra de alimentos daqui, né, que vem dos agricultores daqui, da cooperativa local, que é a Comafit, e isso só é possível porque os agricultores estão organizados, né? Eu participo muito de reuniões com eles,
com elas, né? Articulando, vendo que produto que vai conseguir plantar, vendo a questão da sazonalidade, tendo esse respeito e essa rede, né, importante para a gente conseguir que a gente consiga fazer essa compra institucional, né, na alimentação escolar. Então, tudo isso é muito importante para que, de fato, a gente consiga valorizar a agricultura familiar. Muito bom. Indo nessa linha que tu comentou agora de, enfim, dada essa sazonalidade, ah, e as demandas, quais as culturas ou as principais culturas que vocês trabalham hoje? Então, Que são hoje aqui na Comafit, mais ou menos metade do nosso faturamento é banana, né? 85% da banana produzida no Rio Grande do Sul é produzida aqui no Litoral Norte. E inicialmente isso é bem importante ressaltar porque um dos problemas que se tinha aqui na região é que eram os principais produtos, que era a banana e o açúcar mascavo e a cachaça, era o que todo mundo quase produzia. Então eles produziam um pouco para subsistência, o que tinha maior volume era quase todo mundo produzia a mesma coisa e não tinha para quem vender. Então eles competiam muito por mercado. Quando a cooperativa começou a se organizar, a cooperativa começou a acessar outros mercados mais distantes, combatendo um pouco a lógica que veio também da Revolução Verde, que era a lógica de cada um ter então um trator, cada um ter então uma agroindústria, ou cada um ter então um caminhão para estar entregando esse produto, né? Como aqui são pequenos agricultores, não fazia sentido que cada agricultor acessasse um trator, justamente porque eles poderiam se organizar essa produção e ter uma logística compartilhada, né? E nesse sentido, hoje, a Comafit já trabalha em intercooperação, que é não só entregando produtos dos nossos cooperados aqui da nossa região, mas quando a gente vai entregar em maiores distâncias, a gente também intercoopera, ou seja, coopera com outras cooperativas que têm outros produtos. Então, além da banana, esse mercado institucional nos levou a diversificar a produção em escala. Então, hoje a gente trabalha com tomate, trabalha com cenoura, beterraba, couve, alface, laranja, limão, bergamota, enfim, são mais de 80 itens aí que a cooperativa trabalha. A maior parte deles são in natura, mas a gente já está num processo de organizar uma agroindústria da cooperativa. Eu acho que seguindo aí nessa parte da agroindústria, a próxima pergunta vem bem nessa linha, que é como é que vocês enxergam a abertura da cooperativa e dos cooperados e a implementação de novas tecnologias hoje em dia? Então, as tecnologias, né, que vieram muito a partir da Revolução Verde, elas mudaram a sistemática de ocupação do solo aqui, né? Então, a gente aqui está numa região que é a encosta do morro, é o início da serra. Então, a gente está entre o litoral e a serra. E são terrenos, em geral, compridos e bem inclinados. Historicamente, as famílias produziam nas áreas de morro. Só que com a Revolução Industrial e Revolução Verde, desculpa, e a mudança nas legislações, cada vez mais, por conta do maquinário, o pessoal foi ocupando as áreas de várzea. E as áreas de morro mais distantes, de difícil acesso, começaram a ser, também por conta da legislação ambiental, foram voltando a ser matas, né? E o pessoal começou a plantar cada vez mais próximo ao rio, que é o que hoje, na verdade, causa tantos estragos quando a gente tem as enchentes, porque o pessoal daí começa a mata ciliar não está tão preservada e a terra geralmente é revolvida em volta, né? É uma questão importante discutir a tecnologia, mas não só a tecnologia enquanto implemento agrícola, né? É pensar as tecnologias sociais e isso em conjunto com a política pública. Porque o que acontece? Os agricultores foram incentivados a usar um pacote de agrotóxicos, né? Um pacote de venenos, de produtos químicos que facilitavam o trabalho, o que de certa forma diminuiu muito o número de empregos, né? Aqui na nossa região, prejudicou um pouco também a qualidade dos produtos nutricionais. Acho que a Samantha tem mais a contribuir do que eu sobre isso, mas de certa forma a partir do momento que a gente começou a trabalhar mais com as políticas públicas, os agricultores familiares começaram a saber para onde estavam indo aqueles alimentos. Então, a mudança de, por exemplo, o agricultor produzir para um atravessador que vai entregar esse produto no Ceasa e ele não conhece, não sabe quem vai consumir, para ele estar produzindo esse alimento e esse alimento está chegando direto na escola, onde o filho dele estuda.
Então, isso nos auxiliou muito a conseguir propor debate com os agricultores sobre as formas diferentes de produzir, sobre a agroecologia, transição agroecológica, sobre o uso certo dos agrotóxicos. E acho que nisso a Samantha pode contribuir. A gente tem aqui hoje, né, mais de 60 alimentos que a gente compra na chamada pública e da agricultura familiar. O Michel falou, né, que tem mais de 80 diversidades de alimentos, né? A gente está aí com mais de 60. E aí, dentre esses alimentos, a maior parte deles são orgânicos ou agroecológicos. Cerca de 50% do recurso que a gente utiliza para a compra da agricultura familiar é de alimentos orgânicos ou agroecológicos. E a importância que tem isso, né? Como o Michel falou, dessa consciência e da gente estar trabalhando cada vez mais em parceria e estar trabalhando essa transição para a agroecologia, que é fundamental. E quando a gente pensa em quem é que está consumindo esses alimentos, como que está sendo produzido, a saúde dos agricultores também, né? É bem importante a gente fortalecer isso por meio das compras públicas, porque aí a gente garante que, bom, todo ano vai ter esse recurso, né? O PNAE é uma política de Estado, então, assim, sempre vai ter, né, esse recurso. Então, é uma compra certa e a gente consegue garantir com que os jovens consigam permanecer no campo, né? Fazer a sucessão rural, que tenha um preço justo, né? A gente pela chamada pública, que é o mais correto de se fazer, a gente garante que sim, vai ser pago um preço justo por esse alimento que está sendo produzido por esses agricultores e agricultoras, né? E como é que o movimento das cooperativas vê a questão do agrário no Brasil hoje? É um tema bem complexo, né? Assim, existem cooperativas e cooperativas, né? A gente tem dentro do movimento do cooperativismo no Brasil, a gente tem a OCB, a Unicaf enfim, outras organizações de cooperativas, né? Mas quando a gente fala das cooperativas da economia solidária, né? Das cooperativas da agricultura familiar, a gente está falando em cooperativas que, via de regra, surgiram a partir das políticas públicas, né? Então, boa parte delas tem ali o surgimento no início dos anos 2000 ali, e se consolidaram muito, muito a partir desse acesso e dessa organização para as políticas públicas, né? A gente enfrenta um problema grave, que é a questão da regularização fundiária. Então, na nossa região aqui, por exemplo, boa parte das propriedades não são regularizadas, né? E isso afeta a vida dos agricultores, porque isso faz com que eles não consigam acessar as políticas públicas, porque daí então eles não têm a CAF, né, que é o documento da agricultura familiar, eles não têm muitas vezes a matrícula da propriedade, com isso eles não conseguem tirar o bloco de produtor, e isso vai criando uma reação em cadeia, assim, que prejudica muito, né? A gente com certeza sabe que existem também, por exemplo, as cooperativas mais ligadas ao movimento Sem Terra, né, ao MST, e que vão discutir mais essa questão fundiária mesmo, da reforma agrária, né? Aqui na nossa região, a nossa cooperativa como toda, a gente acaba não discutindo muito essa temática, porque é uma região de ocupação com colonização alemã, as propriedades são pequenas, né? Então, assim, é uma região muito específica aqui na nossa região, isso não está tão pautado. Mas agora, a nível nacional, seja com a organização dos sindicatos, né? CONTAG, FETRAF, e FETAG, isso tá sempre colocado, né? Essa questão da importância da reforma agrária, mas junto com isso tem também a questão da regularização fundiária, porque tem muitos agricultores, pequenos agricultores, agricultores familiares com propriedades pequenas, que não têm a documentação, né? Que estão lá na propriedade, que muitas vezes era do avô, mas nunca se regularizou isso, e isso afeta diretamente a forma de ocupação e a vida da pessoa, né? A forma como ela consegue acessar investimento, para adquirir maquinário, enfim, toda essa relação. E na tua perspectiva, as políticas públicas para existem políticas públicas suficientes para ajudar a economia rural no progresso técnico e na questão agrária no Brasil hoje? A gente tem um gargalo muito grande na questão da assistência técnica, né? Então, hoje, a parte da terra, a gente é muito dentro das propriedades, a gente acaba sendo bem mal atendido. Tem uma opção
é uma opção política que foi tomada, e daí é uma questão mais opinião minha pessoal, que eu não sou muito favorável, que, que optou muito por distribuir recursos para famílias e indivíduos, né? Então, ao invés de tomar a opção de acreditar em projetos coletivos. Então, foi muito individualizado, assim, tanto a questão da assistência técnica quanto a questão do acesso ao recurso. Então, muito se foi investido em, em iniciativas privadas. Então, iniciativas ou de núcleo familiar ou de alguma propriedade ou outra. O investimento público ele deveria ser direcionado, inclusive a assessoria técnica e extensão rural, deveria ser mais direcionada a projetos coletivos, né? Porque isso dá uma amplitude para os processos e torna isso, de certa forma, mais estável, né? Muitas famílias, às vezes, a gente vê que receberam apoio ao longo de anos, e por algumas questões familiares, às vezes as famílias se separam, brigam ou resolvem mudar de vida, e todo um trabalho que foi construído, às vezes, se perde, porque não se teve uma amarração coletiva e sim a priorização individual, né? Perfeito. Se vocês puderem comentar um pouquinho como o PGDR auxiliou no trabalho de vocês, seja na parte profissional e acadêmica, para vocês realmente chegarem a algumas conclusões, né? Bom, eu entrei em 2021, né, no PGDR, e assim, fortaleceu muito daquilo que eu já vinha trabalhando, né, com essas questões da agricultura familiar e assim, o principal foi muitas articulações também que eu fiz, né, a minha orientadora, a professora doutora Kátia Grisa, que sou super fã dela, é uma grande parceira aí, grande parceira da Comafit, foi até inclusive na Comafit que eu conheci ela, por conta do meu trabalho, e, e por conta disso, né, ela me convidou para participar do GEPAD, do grupo de pesquisa, e por conta disso ela falou, a Samantha tem experiência em propor leis e tal, tem toda a experiência de Itati, e por conta disso fui convidada para participar de alguns eventos do Ministério da Saúde que culminou depois num convite para participar do reality show Merendeiras do Brasil, que é um reality show que está aí para fortalecer a agricultura familiar, o trabalho das merendeiras, todo esse trabalho de alimentação escolar. Então foi muito grandioso, assim, essa minha entrada no mestrado me proporcionou muitas coisas para mim, para o município, deu uma visibilidade muito maior para o trabalho aqui, então foi, assim, essencial. E eu acho que o PGDR ele contribui muito para os territórios, para as comunidades. Todas as pesquisas, né, que são feitas, eu acho que vem muito de encontro com o que a gente precisa, né, fortalecer, que é de fato a agricultura familiar e a questão da alimentação. Acho que assim, de igual forma, a minha entrada no PGDR, ela vem a partir do que eu vinha fazendo, assim, do que eu vinha trabalhando, tanto na propriedade aqui eu trabalho aqui sou agricultor familiar, trabalho na propriedade com agrofloresta, e, e sempre gostei muito de estudar, assim, mas eu não me via muito, não via muito aonde que eu gostaria, assim, um lugar que eu ia realmente gostar e me identificar com as discussões e que aquilo fosse, de fato, acrescentar na minha experiência de vida, assim, né? E o PGDR entra num momento chave, assim, me acrescentou muito porque a gente começa a entender um pouco diferentes visões e começa a clarear um pouco coisas do dia a dia, né? Dentro das discussões das políticas públicas, dentro das discussões do cooperativismo, do sindicalismo, às vezes as pessoas não têm tanta clareza de o porquê elas estão defendendo uma questão ou outra e da onde se origina aquela ideia, né? E quando a gente entra no PGDR e começa a fazer uma leitura não só histórica, mas uma leitura econômica, enfim, levando em consideração a questão agrícola e a questão agrária e a questão social, a gente começa a entender uma série de processos e isso auxilia muito na prática, né? Então, eu digo isso porque, acho que tanto no meu caso quanto no caso da Samantha, o PGDR ele vem como
ele entra a partir da nossa experiência, assim, né? A partir do nosso trabalho. Então, isso realmente enriqueceu muito a nossa experiência, de trabalho, de vida, e porque realmente quando a gente estuda, o PGDR ele é muito amplo, né? E o fato dele ser interdisciplinar, ele nos coloca frente a diversos modelos e princípios, assim, e auxilia muito a gente a aprofundar esse conhecimento. Perfeito, eu percebi que vocês conseguiram fazer com que o trabalho acadêmico se complementasse muito bem com a atividade profissional, né? E a gente consegue ver como isso agrega e realmente faz a diferença na ponta final para que vocês consigam também executar a parte profissional com bastante excelência. Gente, em nome do grupo, eu agradeço pela participação de vocês. Eu sei que é bastante corrido, conseguir, às vezes, 40 minutinhos para falar um pouco sobre essas questões, mas para a gente foi bem importante. A gente priorizou fazer um trabalho sobre isso, até para trazer também várias visões, né? A gente também fez entrevista com uma outra colega, até para trazer visões um pouquinho diferentes sobre as mesmas questões. Obrigada, pelo tempo de vocês, por conseguirem agregar aqui para a gente. Não, eu agradeço, né? Eu digo que foi um pouco. Acho que tanto eu quanto a Samantha a gente fala muito, então é um desafio falar em bastante coisa, condensar em frases curtas aí, mas eu agradeço a oportunidade. Tá? Também agradeço, pessoal. Foi muito bom participar e brigadão aí.